mulherada! Prontas para mais um episódio do Papo e Vinho Podcast? Espero que sim, porque a gente tá pronta, né, Neuza? Sempre pronta. Hoje a gente traz um assunto bem importante, que por muitos anos nem foi considerado algo ruim. Sim. E que hoje em dia é parte da vivência escolar. Sim. E também motivo de muitas discussões, né? Que é o bullying. Discussões e as escolas estão nos trazendo, né, para dar palestras e conversar com os alunos e nos trazendo também para conversar com pais. Isso é muito importante. Vamos começar agradecendo aqui os nossos patrocinadores. Vai me ajudar hoje? Sim. Então vamos lá. MS Produções Audiovisuais, vulgo Matheus. Matheus, querido, que bom que tu estás conosco. Ele deixa a nossa vida mais fácil, né? Muito. É mais fácil. Então, para você que quer registrar o seu momento mágico da vida, sua formatura, o seu casamento... Seu divórcio. Seu divórcio, por que não, né? A felicidade depois do divórcio, e posso provar. Chama o Matheus, ele tem um olhar diferenciado para esse momento. Eu tenho certeza que através das lentes de Matheus você vai ter boas recordações, não só de memória, mas também em audiovisual desse seu momento. Diniz Laser, que depilação em dia, botox, tudo para você ficar com o bumbum na nuca, barriguinha mais chapada, tem tudo isso lá. Vamos aproveitar, né? Mês passado tu largou uma morta aqui para Diniz. Será que a Diniz já está chamando os entrevistados daqui? Será que você... vou lançar mais uma. E Arthur que corra. Fui eu que lancei, Arthur. Para você que está assistindo aqui, chama a Diniz, diz que viu o podcast e pede um desconto. É sobre isso. Isso aí. E espero que o Arthur tenha ligado para cada uma das participantes aqui para chamar para Diniz, né? Eu também espero. La Mia Parma, restaurante ali no Zafari. Chefe Anderson fazendo maravilhas. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui. Chefe Anderson, é quem cozinha para Papo e Vinho. Entendi. Agora, dia 16 de julho, temos o próximo Papo e Vinho. Ok. Alô, Chefe Anderson, seja no La Mia Parma, seja no Papo e Vinho, a gente quer muito comer de sua comida. JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, Jacir sempre necessário, né? Trazendo luz para as nossas casas, para os nossos consultórios, vidas. Enfim. Ótica Veneza, né? Adete. É sempre nos acompanhando, que a gente fica o quê? Mais gata. Trazemos... A gente enxerga a vida como ela é. Também. Mas eu sou a pessoa que eu vou combinando óculos com lookinho, né? Sim. Então, não só funcionalidade, né? Para que eu enxergue melhor, o óculos também me traz beleza, harmonia. Sim. E eu adoro muito. E Bocati, né? Sim. Bocati sempre em nossas mesas. Graças a Deus. Seja em taças, seja em vinhos. Para você que não bebe, tem sucos de uva também deliciosos. Tem um ambiente lá incrível para eventos. Eles promovem seus próprios eventos. Fechados. Que eu super indico, inclusive, tô com saudades. Então, passa lá, tem presentes 1000 que você pode dar para aquela pessoa que você ama. Dia dos Namorados vem aí, né? E para você mesmo, né? Também. Vamos provar essa delícia que Denilson separou para nós? Sim, óbvio que sim. E nada melhor do que um bom vinho, né? Eu digo, o vinho serve para quê? Para comemorar. O vinho serve para quando tu tá triste. O vinho serve para quando você tá querendo pensar em soluções. O vinho tá presente sempre. Para comemorar um bom negócio. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Para boas conversas ou para conversas duras, tem um vinho do Bocati em sua mesa. Bocati, pode vender o slogan, eu deixo.
Então, falávamos sobre bullying. Na nossa época, nem existia, né? Não, nós sofríamos e não sabíamos. Ah, era só uma piadinha, era só se vira com isso, grande coisa, enfim. A gente foi entendendo... Ai, vem a minha filha. A aluna quer muito participar, gente. Dê um oi pra galera. Oi. A gente foi entendendo os danos que isso gera com o passar do tempo, né? Então, o quanto aquele ser chamado de gordinho, de 4 olhos, ou enfim, né? As dinâmicas verbais, ou não só verbais, que sofremos lá na nossa infância, na nossa adolescência, o quanto isso trouxe de prejuízos para a nossa vida emocional adulta. Sim. E aí, ganhou um nome, bullying. Por mais que as escolas tenham feito grandes movimentos de conscientização, eu acompanho a escola do meu filho muito em cima disso, né? Existe. Sim, existe. E a preocupação está muito grande. Por quê? Porque a gente percebe que as crianças, mesmo tendo 5, 6, 7 anos, eles estão praticando bullying. E as escolas estão trabalhando com eles o que é e o que não é, o que pode e o que não pode. Porque muitas vezes, até uma virada de olho, querendo deixar o colega de lado, é bullying. Do tipo, vamos fazer um grupinho aqui, mas eu não quero que o Joãozinho participe. Isso é bullying. Deixar o colega de lado é bullying. Por quê? Porque você está fazendo com que o colega se sinta mal. Por que não deixar o colega participar do grupo? Ou, vamos fazer uma fila, né? E o coleguinha não consegue entrar na fila. Mas é sempre ele. Por que sempre ele? Você está deixando o colega que quer entrar na fila não pertencer ao grupo. Tá. De acordo. Mas aí eu vou ser o advogado do diabo aqui. E esse colega? Tudo bem, eu tô sempre de acordo que a escola precisa ter esse olhar macro, né? E esse discurso para todos. Mas este colega que se sente o excluído, este colega que nunca consegue entrar na fila, o quanto as escolas estão buscando este colega para botá-lo em terapia. Porque, muito bem, eu sou sempre favorável que o grupo possa e deva colaborar, mas algumas crianças, vamos supor, né? Tu tem um grupo. Para algumas crianças, ele vai se chamar pé esquerdo, né? E essa criança vai dar risada, vai dizer, não jogo bem futebol e ok. Deixa de ser bullying? Não. Estão criando um apelido. Essa criança soube lidar com isso. Sim. Outra criança vai ser chamada de pé esquerdo e vai levar isso pro coração. Isso vai ser um grande problema. Então, tu tens muito mais experiência do que eu dentro das escolas, enfim. Eu tenho experiência como mãe somente, né? Sim. Mas o quanto as escolas já mapeiam nesse cotidiano e vão buscar este aluno que está sofrendo bullying para trabalhá-lo. Ou isso não acontece? Não, na verdade, eles vão ter que fazer 2 tipos de trabalho. Vão ter que fazer o trabalho com a galera que está fazendo este bullying com este menino, com essa criança, e trabalhar essa criança que está se sentindo deixada de fora. É fácil? Não é fácil. Por quê? Porque a professora vai ter que dar conta de todas essas crianças. Porque daqui a pouquinho é só uma criança que não consegue entrar na fila. E daqui a pouquinho se tornam brincadeiras diferenciadas na sala de aula.
Tá. Eu estou falando, nesse exemplo que eu dei, Uhum. de crianças de 2º ano, de 1º ano, de 5, 6 anos. Pequenos. Pequenos. Daqui a pouquinho, são crianças maiores. E que a diferenciação se tornam maiores. Entendo. Outra coisa, nós podemos falar, além do bullying, nós podemos falar de outras coisas maiores que estão acontecendo debaixo dos nossos olhos, que é a questão do cyberbullying. Muito. Aí pega muitos adolescentes, né? As crianças Isso. menores ainda não, mas os adolescentes muito. Então, quando a gente fala de bullying, a gente logo se remete também ao cyberbullying. Por quê? Porque hoje nós estamos falando assim, regala o olho porque o coleguinha não fez o que a gente queria. Eu vou deixar o colega de lado porque ele não fez o que eu queria. Daqui a pouquinho são coisas muito maiores e eu não estou sabendo diferenciar o que me machuca. Aí a gente diz, não faz para o outro o que não gostaria que fizesse para você. Aí entra a questão da empatia. Uhum. Tá, mas aí daqui a pouquinho passa pela questão da educação. Sim. E porque eu acredito que o bullying feito por crianças pequenas, ele não tem, de certa forma, um objetivo de machucar o outro. Não. Ele surge, em geral, de uma verdade. Sim. Né? É uma diferença física que aquela criança tem, uma dificuldade, sei lá, de jogar, de executar algo, Não enfim. Todos não têm as mesmas habilidades. Exato. Então, esse apelido, esse bullying vai se criar a partir de uma verdade. Isso. É mais alto, é mais baixo, mais gordo, é mais baixo, tem mais facilidade ou mais dificuldade Isso. para algo, ok. E aí, dependendo como essa criança receber esse apelido, se estabelece, ficou engraçado, vamos repetir, ou deu tudo certo, ou de fato, às vezes, se torna um apelido porque essa criança aceitou e coube e ok. Mas quando a gente parte para a adolescência, aí já tem uma intencionalidade. Sim, sim. Né? Eu não sei julgar o quanto disso, de fato, é maldade, mas há uma intencionalidade. Sim. De eu vou rebaixar o outro para que eu me sinta melhor. Às vezes, às vezes eu acho que quase sempre são crianças, adolescentes inseguros que se escondem atrás de um poder de comunicação, de apontar o dedo. Ou até de poder para fazer o pertencimento a um grupo. Isso, também. Eu vou fazer isso para poder pertencer a um grupo. Né? Os meninos vão me achar engraçado, né? E aí eu vou pertencer àquele grupo. E aí, se eu tenho um grupo que me fortalece, eu tenho mais força. E aí, no caso da adolescência, as meninas me notam. Isso, também. E aí entra a questão também do que os pais vão achar disso tudo. Quando eles sabem, né? Porque na sua grande maioria, os pais nem sabem que isso está acontecendo. Mas e aí, como é que... Ok, exato. Porque aí, principalmente se é em cyberbullying, a escola também muitas vezes nem fica sabendo. Nem fica sabendo. E uma coisa interessante, e isso, é uma sugestão que eu dou. Pais, a grande maioria, não digo todos, mas um número muito grande de adolescentes, eles não têm somente um Instagram. Eles têm 4 a 5 Instagrams. Eles têm aquele que eles mostram para vocês. Real oficial. O real oficial, com o nomezinho bonitinho. Com foto da mãe, do pai, do cachorro. Isso. E eles têm mais 2, 3 que vocês não imaginam que eles têm. E é lá que eles realmente são o que eles são. Aí vocês vão dizer assim, mas tu tem como afirmar isso? Pessoal, é naqueles Instagrams com outros nomes que eles mostram outras realidades.
Porque aí fica fácil, né? Aí não é a Fabielle falando. Aí é uma outra... É a FMB que tá ali Isso. falando e que... ok, talvez a Neuza saiba quem é a FMB, mas a maior parte dos envolvidos não sabem. Aí fica fácil criticar, apontar e destruir moralmente outra pessoa, né? Tanto que os meus pacientinhos adolescentes, eu vou conversando com eles e eles me dão os Instagrams deles. E eu olho. E eu peço assim, quem são teus amigos? E eles me dizem, fulano, fulano. E eu vou lá e peço para ser amiga dos fulano, 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 fulano. Para que eu possa observar o que está acontecendo. E tem uns amigos desses adolescentes que eu fico assim, chocada. Chocada. Porque eu digo assim, não, isso daqui não é gente. Isso daqui não é gente. E outra coisa também, desculpa, Fábio, outra coisa também, muitas vezes nós pais pensamos que quando os nossos filhos estão em casa, ele só está ali no quarto dele, não tem problema nenhum. Está seguro. Está seguro. Não. O seu filho estando em casa, ele não está seguro. Se ele estiver na internet, ele não está seguro. Você não sabe com quem ele está falando, o que ele está fazendo, em que rede social ele está e o que está acontecendo. Neuza, você desconfia de todo mundo? Não, eu não desconfio de todo mundo. Como profissional que trabalha, eu sou especialista em adolescência. Eu estou dizendo para você, pai e mãe, que você tem que conhecer melhor com quem os seus filhos se relacionam. Só isso. É para você ficar brabo com seu filho e com a sua filha? Não. É para você se aproximar do seu filho e da sua filha. Saber com quem o seu filho e a sua filha estão se relacionando. O adolescente, ele está numa fase em que ele precisa, ele tem necessidade de pertencimento a grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 10. E tendo essa necessidade, muitas vezes ele acaba se envolvendo com pessoas que não são pessoas do bem. Uhum. E se submetendo a fazer coisas que a índole dele talvez não concorde, mas para pertencer àquilo, ele vai se submeter. É aquela velha frasezinha assim, eu vou me fazer caber para pertencer. Uhum. Eu vou ter que entrar nessa caixinha, eu vou ter que entrar nesse quadradinho para poder me sentir querida. Uhum. Eu vou pertencer nesse quadradinho para me sentir querida. Mesmo que eu tenha que fazer coisas que não sejam da minha índole. Uhum. Só para poder pertencer. Infelizmente. E os pais não ficam nem sabendo. Por quê? Porque eu tenho diversos Instagrams, eu coloco, sei lá, que nomes que os pais nem adivinham, nem sabem, mas ela está em casa. Está ali no quarto. E está tudo bem. A gente até falou um pouco sobre isso, né? No episódio que a gente falou sobre a série Adolescência. Isso. O quanto é importante que nós pais estejamos de olho, literalmente, né? Sim. Então, enquanto a gente tem filhos pequenos, eu preciso estar na função porque esse filho depende de mim. Então, eu preciso trocar fralda, eu preciso fazer comida, eu preciso conferir o banho, cortar a unha, enfim. A partir do momento que esse filho vai crescendo, eu acho que há uma ilusão, uma facilitação de que
Ah, agora ele corta suas unhas sozinho, agora ele toma banho sozinho. Mas não é por isso que a responsabilidade do que ele consome, do meio ao qual ele está se introduzindo, tenha que fugir do seu controle, né? Eu sempre digo que quanto maior os filhos, maiores as responsabilidades. Porque quando você tem uma criança, ela é uma criança. Ela está aqui pertinho de você e é você que controla ela. Uhum. É como primeiro eu estava falando com o Matheus, o meu filho. Ele tem 2 crianças. Uma de 4 anos e uma de 6 meses. É ele e a minha nora que conduzem as coisas. Que dizem o que dá para fazer e o que não dá. Quando elas crescerem e forem adolescentes, a preocupação e a forma de se fazer as coisas vão ser maiores. Uhum. Por quê? Além de saber o que está acontecendo, eles vão ter que ter uma vigilância, entre aspas, maior. E o que tu aconselha nesse sentido? Vamos supor, eu tenho meu filho adolescente, eu sei que a rede social dele é tal, né? O que tu aconselha os pais para terem acesso a Redes. esses outros perfis? Que, filho, eu sei que isso existe. Sim. Ou se descobre se tem esse controle por debaixo dos panos. O que tu aconselha? O que eu daria a seguinte sugestão. Nada melhor do que sentar e conversar com os filhos. Senta, conversa e diz: olha, eu sei que os adolescentes têm várias redes, vários Instagrams. Eu sei o que acontece com o adolescente. E diz, acontece isso, acontece aquilo, acontece isso que... porque a gente tem aqueles controles family. Uhum. A gente sabe o que os filhos acessam. Acessam. Quem tem que ter esse controle é o pai e a mãe. Tem que ter esse controle. E outra coisa, pai e mãe não são amigos de filhos. Pai e mãe é pai e mãe. Então, tem que saber o que acessa, tem que saber aonde acessa, que horas acessa e como acessa. Perfeito, mas aí, vamos supor, meu filho me diz, não, mãe, eu só tenho esse perfil. Ok. Tá bom. Mas quando tu Eu vou mapear isso. Na tua expertise profissional, eu digo, Antonitor, isso aqui é o quê? Ou eu só sigo acompanhando para entender quem é essa persona do meu filho que eu não conheço. Segue acompanhando, vê o que está acontecendo e depois que tiver tudo certinho, senta e chama para conversar. E pergunta, olha, o que é que está acontecendo? Eu estou sentando para conversar contigo porque eu sou o teu pai. E eu gostaria de saber o que está acontecendo. E o filho ou a filha tem que saber que tem o controle. Tem que saber que tem o controle. Outra coisa importante. Os pais educam os filhos com o amor. Uhum. Lá fora, o mundo educa com a dor. Uhum. Então, quando você sentar para conversar com o teu filho, você vai sentar com ele e vai dizer exatamente isso. Eu estou sentando com você para saber o que está acontecendo, porque eu te amo. Aconteça o que acontecer, eu vou estar sempre do teu lado. Você pode ir e voltar, que eu vou estar sempre aqui para te esperar. Agora, mas lá fora, se acontecer alguma coisa com você, o mundo não vai te tratar com o amor que eu estou te tratando aqui. Por isso, preocupada do jeito que eu sou contigo, eu gostaria de saber o que é isso aqui.
Eu não estou aqui para brigar contigo. Eu estou aqui para saber o que está acontecendo e para te ajudar. Até porque o adolescente, ele só vai amadurecer o cérebro dele, o córtex pré-frontal, aos 25 anos. Então, ele vai ser impulsivo, ele vai fazer coisas que muitas vezes ele só vai se arrepender depois, e outras tantas coisas. E quem tem que cuidar, se está acontecendo alguma coisa fora do normal, são os pais. O adulto da relação é o pai e a mãe. O adolescente é somente a adolescente. E algo que pode ser provocado tanto pelo bullying como cyberbullying, ou enfim, tu deve ter talvez pacientes com essa prática, é de automutilação, né? Sim. Eu tenho pacientes que há muitos anos, desde pequenos, eles vêm se mutilando. E não é pouca coisa. E com muitos anos de terapia, com muitos anos de tratamento, hoje já não se mutilam mais. Mas assim, de vir assim com os braços todos cortados, e que os pais no início não sabiam, e quando descobriram, trouxeram para o consultório, depois viraram adolescentes, né? Mas que simplesmente assim, ansiedade, depressão, mutilação, insegurança. Eu acho que é algo, uma automutilação, um corte, enfim, é algo gritante. Mas, no meu ver, tá? E me corrija se eu tô errada. O próprio roer de unhas é uma automutilação. Sim, o roer de unhas é uma automutilação. E tem gente que rói unhas de sair sangue. Eu tenho um amigo, hoje já não mais, mas na adolescência ele roía a cutícula. Sim. Então, ele tinha um rombo no dedo, de tanto que ele roía a cutícula. Sim, sim. Também é uma forma de mutilação. Mas eu tenho assim... Só que é considerado normal, né? Ninguém busca a terapia porque o filho está roendo unha. Sim. Né? Minha mãe roeu unha por anos. Eu lembro, eu era criança, adolescente, enfim, quando surgiram os primeiros esmaltes com pimenta, não sei o quê. Sim. Então, ela foi tratando essa questão por uma questão estética. Sim. Porque ela achava que a unha ficava feia e, de fato, fica feia, né? Mas o quanto se normalizou o roer unhas, né? Mas, ao meu ver... É uma mutilação. É uma automutilação. É um descontrole emocional tamanho, um descontrole de raiva, de equilíbrio, né? E que te leva a descarregar. É a unha, não sangra? Ok. Mas é parte do teu corpo que tu tá arrancando. Eu sempre digo assim, que é um sangrar por dentro, né? A mesma coisa é a questão do bruxismo, né? A questão do bruxismo, o roer unhas, o se cortar, né? Arrancar cabelo. Arrancar cabelo. Eu sempre digo assim, o corpo fala, né? O corpo fala. O que a gente não consegue colocar para fora, né? Verbalizar, o corpo demonstra. É isso. Mas a nossa sociedade é tão... Que nome eu vou usar para ser assim... A sociedade esconde. Sim. A sociedade esconde, essa é a verdade, né, Fabi? Então, rói unha, passa esmalte, né?
O bruxismo faz um aparelhinho, Uhum. né? Tá perdendo o cabelo, dá uma ajeitadinha, né? Então, a nossa sociedade... Mascara, né? Mascara, essa é a palavra. Obrigada. A nossa sociedade mascara as coisas. Em vez de procurar terapia, não, a sociedade mascara as coisas. Essa é a verdade. Porque são vícios, né? Sim. A automutilação se torna um vício. Do mesmo jeito, do meu ponto de vista pelo menos, né? Do mesmo jeito que, para que eu me sinta empoderada, para que eu assuma uma persona potente, enfim, segura, talvez eu vou cheirar uma carreira, da mesma forma, eu me vicio porque eu me acalmo enquanto eu roo a minha unha. Eu fumo e eu me acalmo. Eu não sei se chamaria de vício, sabe, Fábio? Eu acho que é uma fuga. Mas todo vício é uma fuga. Se a gente for... Mas eu... É uma forma de nutrição. Isso, pode ser. Eu acho, eu daria o nome de fuga, sabe? Porque é a maneira que a pessoa encontra de acalmar. De se acalmar. Entendo. Se acalmar. Porque, e eu digo isso, eu uso esse nome fuga, porque eu vejo o paciente no consultório, por exemplo, dá um exemplo bem básico, né? Uma paciente, quando ela está muito ansiosa com uma situação que acontece, ela me manda uma mensagem: Neuza, por favor, eu posso falar contigo 10 minutinhos, porque aconteceu uma situação que eu tenho que tomar uma decisão e preciso da tua orientação. Eu estou muito ansiosa. Eu digo: tu pode segurar ali que eu estou em atendimento, depois eu te chamo? Sim. Mas ela não faz isso porque ela quer. É porque ela está muito ansiosa. E ela disse para mim assim: o meu coração parecia que ia sair pela boca. Uhum. De tamanha ansiedade. Aí eu converso com ela um pouquinho. Eu digo: o que aconteceu, meu amor? Aconteceu isso. Tá. Quem sabe se a gente fizesse assim, o que tu acha? É verdade. Te lembra aquela vez quando tu fez assim, numa situação muito parecida com essa? Aí ela para e diz: é verdade. Então, tu já tinha solução. Só que essa é uma paciente adulta. Adulta. Então, ela já tem o seu córtex pré-frontal desenvolvido e ela já tem uma maturidade trabalhada ou não, mas ela tem 26 anos. Fisiológica, pelo menos, de conseguir fazer ajustes, realinhamentos, buscar. O adolescente não tem esse recurso ainda, Sim. né? Sim. Isso ainda Está em construção. está em construção. Então, como é que pais e mães conseguem acolher esse adolescente que está sofrendo bullying ou já está em um processo de automutilação? Acredito eu, e posso estar falando a maior besteira, que adolescentes que estejam nesse processo de automutilação têm uma predisposição maior ao suicídio. Sim. Então, como esses pais abordam, acolhem, não sugerem porque eles vão impor a terapia, Sim. né? Mas, porque o adolescente também tem esse preconceito de terapia para louco, né? Então, como é que tu aconselha essa abordagem? A gente tá junto. Sim. Bom, em primeiro lugar, o pai e a mãe, eles têm que tentar ficar o mais próximo dos filhos possível. Isso é regra número 1. Mas meu filho e minha filha não querem saber de mim por perto. Eles só querem saber dos amigos. Bom,
Quando eu tinha o Matheus e o Gustavo menores, quando eles eram adolescentes, nós adotávamos a questão seguinte. Quando a gente queria trazer os adolescentes, os amigos dos nossos filhos para perto, nós chamávamos, a gente fazia churrasco, fazia isso, fazia aquilo na nossa casa. Isso, janta, pizza vai ser aqui. Isso. E outra coisa, nós sempre procurávamos conhecer os pais dos amigos dos nossos filhos. Isso é uma regra básica. Outra coisa, eles têm uma festa para ir. Tá. Vamos fazer um grupo, vamos fazer uma combinação. Então, hoje, o pai do Pedro leva e o fulano busca. Uhum. Da outra vez, o pai do não sei, entende? Por quê? Porque aí todo mundo conhece todo mundo. Sim, todo mundo divide essa responsabilidade. Isso. Se cria um ambiente de conversa sobre isso tudo. E a gente passa a conhecer as famílias, Uhum. que é muito importante. Outra coisa, se você souber, você observar que seu filho anda sempre com roupas de manga comprida e com roupas compridas, calor, um tempo assim, um solaço, e ele não anda com mangas curtas, ou tem alguma coisa aí. Porque justamente nessa fase da vida, né, na adolescência, os pais deixam de acompanhar o banho, né? Sim. Então, sei lá, se até os 8, 9 anos existe uma intimidade, uma visão diária, né, dessa criança se trocando, entrando no banho, saindo do banho, a partir ali dos 12, isso já não acontece, né? Ou não com a mesma frequência. Isso. Outra coisa, coloque seu filho na cama para dormir à noite. Vai dar uma boa noite para ele. Vai dar uma boa noite para ele à noite, quando ele vai dormir. Nós fomos dormir, mas o fulano ficou até não sei que horas no celular. Não, né? Aqui em casa é o Antônio, que ainda não é adolescente, né? Mas ele me diz, mas por que eu tenho que dormir e tu não vai? Eu digo, porque eu sou adulta. E você é criança. Eu ainda tenho trabalho, muitas vezes, pra botar em dia. Tá na tua hora, a gente vai subir. Isso. Eu vou te botar a dormir. E depois eu volto pra ativar a magia que eu tenho que ativar, pra gravar os vídeos que eu tenho que gravar, enfim. E mesmo, nós temos um acordo interno aqui, que 4 noites por mês ele dorme na minha cama, né? Desde que eu me separei, essa vontade que não existia antes dele dormir comigo surgiu. Por um período, ele ficou dormindo, acho um mês, na minha cama, e eu disse... Claro que não, né? Volte pra sua cama, né? Então, a partir de então, nós temos esse combinado. 4 noites por mês, que ele escolhe, ele dorme na minha cama. Então, às vezes, é a noite que ele escolheu pra dormir na minha cama, né? E eu digo, filho, mas eu ainda tenho coisas pra fazer. A gente vai deitar, tu vai pegar no sono, eu vou levantar, eu vou fazer o que eu tenho pra fazer, e depois eu volto a dormir, e tá tudo certo. Amanhã de manhã, quando eu acordar, estou do teu ladinho, ou enfim, já levantei pra trabalhar de novo, enfim, mas dormirei ao seu lado. E como isso é valioso, né? Esse contato, porque conversas que se tem antes de dormir, eu não sei exatamente qual é a magia disso. É importantíssima. Mas são conversas profundas. Sim, profundíssimas. Aonde tu descobre dores em detalhes que no dia a dia isso não apareceria, né? Eu estava dizendo hoje de manhã para um pai, eu disse assim, vou te dar uma sugestão. Saia com a tua filha. Vá jantar sozinha com ele, sozinho com ela. Faz uma viagem de 1 dia, 2 com ela. Só tu e ela. Ele disse, pai, nunca tinha pensado. Eu disse, então, faça uma viagem de 1 dia, 2 com ela.
E tu vai ver o quanto vai ser significativo. Sabe que, enfim, enquanto eu era casada, a gente sempre viajou em família, enfim, e ok. Mas agora te ouvindo falar, como mudou minha relação com o Antônio desde a primeira viagem que fizemos, só nós dois. Então, às vezes o divórcio também é presente, né? Sim. Para minha relação com meu filho, foi muito. Porque existe a Fabielle mãe, Isso. a Fabielle esposa, né? E a gente não se dá conta, enquanto a gente é casado, dessa separação, né? Que existe a minha relação, eu com o meu marido, eu com a minha mulher, e a minha relação, eu com os meus filhos. Isso é importante. Tu sabes que eu tive o privilégio, eu digo que é o privilégio. Eu fiz uma viagem muito significativa com o Matheus, né? Eu fui para o Machu Picchu com ele, sabe? E foi uma viagem, assim, sem palavras. E a minha nora foi para o Machu Picchu com a mãe dela, também em datas diferentes, né? O Matheus morava no Peru. E foi, assim, incrível. E eu fiz uma outra viagem com o Gustavo. Eu fui para o Rio com ele. E depois, em 2023, em junho, eu passei um mês na Europa com o Gustavo. Mas aí teus filhos já adultos. Adultos. Né? Eu também tive essas experiências de viajar com o meu pai e um final de semana para praia. Fui a Salvador, só eu e minha mãe. Foi incrível, né? Agora, a gente não organiza, muitas vezes, esse tempo enquanto temos crianças ou adolescentes. Mas é que eu não... E é muito legal Mas isso. é que eu não podia viajar com eles quando eles eram adolescentes. Perfeito, perfeito. O que eu tô dizendo para quem tá nos assistindo, não espera se seu filho tá adulto. Sim. Organiza pequenas viagens. Não precisa ser Não, mas é que pra Disney a viagem. mas Pode viajar pra Disney em família. Mas faça pequenos roteiros. Você com um filho, você com seus 2 filhos. Isso é importante. Que quando eles eram adolescentes, eu não tinha condições de fazer isso. Então, foi muito significativo fazer isso com eles, agora adultos. Né? E foi assim, nós nos aproximamos de tal maneira que, assim, eu sempre digo, são coisas que não têm preço. Não tem preço. É de um valor inestimável. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu também adorei. Inclusive, mãe, quando a senhora quiser, a gente pode viajar de novo. Meus filhos também. E voltando ao nosso assunto, eu digo assim, que tem várias formas da gente saber quando os nossos filhos estão se mutilando, quando eles não estão bem, mas nós só vamos saber se eles não estão bem se nós estivermos próximos. Caso contrário, o amigo vai saber, o colega vai saber. A mãe do amigo vai saber. A mãe do amigo. A mãe... Outra sugestão importantíssima. Muitas vezes, as mães dos colegas sabem de coisas que as mães não sabem. Sabe que eu sou muito feliz na turma ao qual o Antônio se desenvolveu dentro da escola, né? E esse ano até deu uma embaralhada na turma, mas ainda mantemos o grupo original de mães até o ano passado e fizemos um novo grupo esse ano. Mas as mães que entraram ali também são incríveis. E a gente tem uma comunicação incrível nesse grupo. Ai, que bom. É que a escola do teu filho é maravilhosa, né? Sim, é maravilhosa. Mas existe uma troca genuína entre as mães, desde aonde eu compro tal coisa, enfim, não vou conseguir me liberar do trabalho mais cedo. Fulaninha, tu consegue liberar o fulaninho para que eles fiquem jogando futebol ali no pátio da escola? Sim. Olha só, gurias, eu preciso viajar, eu tenho algo profissional, final de semana tal.
fulano pode ficar na tua casa? Claro, com certeza. Fizemos jantas. Então, existe uma amizade, mas uma cumplicidade gigantesca. E eu acho isso muito importante. Porque muitas vezes, uma mãe chega pra outra e diz, olha só, como é que tá o fulano? Tá bem, por quê? Não, então, porque fiquei sabendo que ele tá levando chute, que ele tá sendo empurrado, não sei o quê. Né. Sério? Ah, vou conversar com ele. Ou, uma mãe esses dias me ligou. O meu filho e o dela se estranharam 2 vezes na mesma semana. Por motivos diferentes, enfim, mas se estranharam. E uma das vezes foram pro SCT, então, né? Se acalmar e pensar um pouco sobre... E nem era... Coisa de criança, você tem que ver. Honestamente, assim, o que aconteceu, eu não teria mandado para SCT. O professora teria ali resolvido. Em sala de aula, mas ok. Mas a mãe ficou muito preocupada, porque o filho dela já tinha ido uma semana anterior ao SCT, enfim. Enfim, aí essa criança estava um pouco traumatizada com o ser botado para fora de sala, ter que assinar ficha, enfim, nesse sentido. E aí ela me ligou pra entender o que estava acontecendo. Eu disse, mas guria, são 2 meninos, eles vão se estranhar. Sim. É parte do desenvolvimento, testosterona começando a aparecer, eles vão defender seus territórios, enfim, sim, né? E ela disse, então que bom, fiquei mais tranquila. Eu disse, não, de minha parte, tudo tranquilo. Manda aqui pra casa, vamos fazer uma janta, vamos... Então... Como essa comunicação é importante entre as mães, entre as famílias também, né? Sim. Eu me lembro que uma vez o Matheus, ele foi chamado na direção. E ele foi na direção por causa de uma professora. E essa professora trabalhava comigo no turno contrário em outro lugar. E ela chegou lá e disse assim, Neuzinha, preciso falar contigo. Eu disse, o que o Matheus... Eita! Eu disse, o Matheus aprontou alguma coisa? Ela disse, sim. E o pior é que eu tive que chamar a atenção dele, mandei ele para a direção e tu vai ser chamada. Eu disse, bom, em primeiro lugar, que eu vou ficar do teu lado, né? Não sei o que aconteceu, mas vou ficar do teu lado, porque eu tenho que manter a tua autoridade enquanto professora, né? Ela disse, pois é. Ela disse assim, não foi nada demais. Eu disse, não. Mas professor imagina, sei lá, 30 e poucos anos atrás, né? Professor é professor, né? E vou ficar com a cara fechada, não vou olhar para tua cara, senão eu vou rir para ela, né? Mas professor é professor, né? Foi uma única vez, né? E eu disse, tu pediu para ele me contar? Sim, pedi para ele te contar. Vê se ele te conta. Cheguei em casa e disse, mãe, ele disse, a professora fulana de tal... me mandou pra direção, amanhã tu tem que ir lá. Digo, sério, filho? Sim. Chocada, filho. E se tu não for lá, não posso entrar na escola. Não tem problema nenhum. Eu disse, só tem que conciliar os horários, porque a mãe tem que trabalhar, né? Eu disse, mas tu vai ter que me prometer que tu não vai mais aprontar nenhuma, porque senão como é que eu vou trabalhar e dar conta de ti também, né? Cheguei lá com uma cara, eu tinha vontade de rir, mas não podia, né? Mas depois daquela, nunca mais, né? Eu tenho sempre conversas reais, assim, também com o Antônio. Eu sempre vou estar do teu lado. Independente se tu estiver certo ou errado. Eu vou estar ali. Agora, não significa que não haverão punições quanto a isso, né? Então, tu vai brigar... com o colega, tu começou a briga, a gente vai se entender diferente, porque não é assim que eu te ensinei. Tu estava a te defender? Ok. Mas de repente a escola me chamou porque tu te defendeu. Eu vou lá para entender o que aconteceu, toda essa história e tal. Então, eu não trago para ele que eu vou virar as costas para ele. Sim. Mas, ao mesmo tempo, trago que ele... possa me contar sem que isso seja um medo para ele da minha reação, né? Eu sempre vou te ouvir. Posso concordar ou não? Eu sempre deixei bem claro para eles que eles tinham que me contar tudo o que acontecesse. Depois eu ia resolver o que eu ia fazer com aquilo. Mas eu me segurava para não rir, porque a professora já tinha me contado de antemão que iria ser chamado, né? Mas tudo bem.
Ah, faz parte. Faz parte. Esse desafio que a gente falava antes, né? Esses desafios da escola é a primeira experiência de comunidade dessas crianças, desses adolescentes. Então, tudo que é enfrentado ali tem uma proporção muito maior do que para nós adultos. Sim. Então, o fato do colega ter empurrado tem uma proporção muito maior do que, de fato, o ato de ter empurrado ou não, né? Então, nós, pais, temos essa missão de fazê-los conduzir da melhor forma essas dificuldades do dia a dia na escola, seja com português, matemática, história e geografia, mas principalmente nas relações, né? Sim. Seja com as relações com os colegas, seja com a relação com as autoridades da escola, né? Sim. Mas eu sempre digo que os adultos da relação somos nós. Eles são as crianças e os adolescentes. Quem tem que conduzir as coisas somos nós. E ponto final. Sempre bom. E nós temos sempre que deixar a autoridade do professor com o professor. Uhum. Isso eu não abro mão. A autoridade na escola é do professor. Tu pode não concordar com a conduta do professor. Aí tu marca um horário. E vai lá e conversa com ele. Aí tu vai lá e diz, olha só, professor, isso aqui, me esclarece isso. Isso. Da mesma forma que a gente falou, acho, em outro episódio, sobre a não concordância entre pai e mãe. Vai ser da mesma forma, né? Mas não tira a autoridade do professor na frente do aluno. Uhum. Se acontecer alguma coisa que tu não concorda, tá tudo certo. Tu marca um horário, vai lá e conversa com o professor. Professora, aconteceu isso, isso e isso. Pode me contar exatamente o que aconteceu? Uhum. Mas não tira a autoridade do professor na frente do aluno. Jamais. Professor é sagrado. Uhum. Professor é sagrado. Para mim, é sagrado. E eu digo pro Antônio, por exemplo, né? Filho, eu sou a lei aqui, nessas paredes. Dentro da tua escola, eu tenho voz. Eu posso procurar entender o que tu não souber me explicar. Mas eu não sou a lei. A lei é tua professora. Isso aí. Dentro da tua sala de aula. A lei da escola é o diretor. Isso aí. Então, da mesma forma que aqui existe uma hierarquia, lá existe outra. Isso aí. Concordando 100% ou não, nós nos submetemos àquela hierarquia. E assim será. E isso vai ajudar os nossos filhos e adolescentes e crianças, porque quando ele for adulto, ele vai saber que numa empresa vai ter o chefe, vai ter o coordenador, vai ter uma hierarquia dentro da empresa. Ah, mas ele não precisa. Sim, ele precisa. Ah, mas ele vai ser o dono da empresa. Que bom, que maravilhoso. Mas nem todas as pessoas... Mas existe uma hierarquia ainda assim. Nem todas as pessoas vão ser donos de empresa. Uhum. E lá fora vai ter limites, dentro de casa vai ter limites e na escola vão ter limites. E mesmo como dono da empresa, vão haver limites. Sim, porque o meu limite vai aonde começa o teu. Exatamente. Aí a gente podia passar semanas aqui, né? Eu acho que eu vou me mudar pra cá. Isso, vou fazer um puxadinho. E aí tu passa eu vou ali, ó. A semana. Vamos fechar o outro lado? Sim. Neuza, querida, agradeço imensamente. Eu que te agradeço. Todo esse papo acompanhado com um bom vinho do Boccati. Sim. Eu vou dizer pro Denilson da Boccati mandar uma caixa de vinhos lá pra mim. Quando mandar pra ti, mandar uma caixinha de vinhos lá pra mim também. Anotou? Fez a nota aí, Denilson? Já manda lá pra Neuza. Sim. Agradecendo, então, já que a gente tá falando deles, né? Denilson Boccati, muito obrigada. O vinho, esse aqui, olha... Bom, né? Eu amei. Ótica Veneza. Você quer enxergar melhor a vida, você quer ficar ainda mais bela... Do que já é. Do que já é, passa lá na Det. Aí já aproveita, já marca um horário lá na Diniz Laser. Que eles têm que ligar pra gente pra marcar. Isso aí o Arthur vai te ligar. Tá. JC Soluções Hidráulicas e Elétricas pra quê? Pra trazer luz, pra que você luz pra nossa se vida. veja ainda mais linda. Ai. La Mia Parma.
junta você que é linda com suas amigas que são lindas, vocês fazem uma mesa de só gente linda, comendo comida Isso, de qualidade, verdade. comida boa. E MS, soluções não, produções Com o Matheus. audiovisuais, que é o quê? A solução, talvez, do seu negócio. Talvez, com esse olhar das lentes de Matheus, você consiga promover ainda mais e melhor o seu negócio. E a gente ama, né? Sim, Super indica. sim. Você tem mentoria? Quer gravar mentoria? Chama Matheus. Isso aí. Né, Matheus? Aí eu gostaria de lembrar também que no meu consultório eu tenho um método chamado Fortalecendo Laços, onde eu trabalho com a escola, com os pais e com os adolescentes. E eu sou especialista em adolescência. E onde é que o pessoal te acha? @Neuza Cristina Esmanioto com 2 T's. E eu, você já sabe onde me acha? Vou facilitar. @Fabi, com 2 B's, LMB, ou papoevinho.rs. E aqui no YouTube, toda quinta-feira, 20 horas, né, Matheus? Tem episódio novo no canal. Curte, comenta, compartilha, te inscreva neste canal, para que a gente possa continuar vindo aqui, trazendo esse Isso. conteúdo incrível, E eles, de alto valor. e eles poderiam também colocar como sugestões que outros assuntos a gente poderia trazer para conversar com eles, né? Comenta aqui embaixo. Você quer que a Neuza volte aqui trazendo mais soluções, mais caminhos para a vida do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho? Comenta aqui embaixo, que a gente Isso. organiza, né, Neuza? Organiza. A gente segue daqui porque merecemos, né? Amém. Quinta-feira, 20 horas, a gente te espera.